A gente estava com um probleminha de internet, mas já resolvemos. Então, na última aula, a gente estudou, discutiu, conversou com o professor Silvio questões de o que é literatura. A gente tem visto qual o direito à literatura, quem tem direito a ler o texto de literatura, o que é o cânone literário. São questões que a gente tratou na última aula. A gente leu alguns textos também no começo da semana e teve a aula do Silvio na quarta-feira que discutimos uma série de coisas. Lembrando vocês que tem as atividades de fórum, quem não fez ainda, faça no Moodle. Quem não conseguiu entrar no Moodle, me procure. Eu estou disposta a ajudar. A gente tem que entrar no Moodle para fazer as atividades. É por lá que vai ser a avaliação. Na última quarta-feira, eu abri uma avaliação escrita para vocês, já está disponível. Vai estar disponível até sexta-feira essa avaliação para vocês fazerem. Depois disso, ela fecha, porque é quando acaba a disciplina para começar outra. Então, se organizem para não embolar as coisas, tá? Para vocês não perderem as datas. Na próxima quarta-feira, eu vou dar as orientações da atividade Tempo Comunidade, do podcast. E hoje, a gente vai ver como o sujeito do campo ele é retratado na literatura brasileira. Então, bora lá. Quando eu falo de literatura brasileira, mas que literatura brasileira é essa, né? Como é que é? Literatura brasileira. Que literatura brasileira que eu estou falando? Por quê? Para eu pensar em literatura, eu tenho que pensar primeiro na história dos leitores do Brasil. Se eu penso em Brasil como país, eu posso ter vários recortes. Eu posso falar do Brasil. Ah, desde a chegada dos portugueses em 1500 aqui, é aí a partir daí que eu vou tomar, como Brasil, a literatura é uma escolha fazer isso. Não é a única escolha possível, mas é uma escolha assim possível. E se eu tomar com 1500 essa primeira parte, com o marco, eu tinha leitores, eu tinha literatura, eu tinha uma cultura. Sim, eu tinha uma cultura, eu tinha já uma cultura vigente aqui. Mas que literatura brasileira eu estou falando? Se eu falo, por exemplo, que século XVI, 1500 e pouco, século XVII, 1600, em termos de alfabetização, o número era muito pequeno. Até o século XIX, ali a gente tinha pouca gente letrada, alfabetizada no Brasil. Ah, professora, você quer dizer que não tinha cultura? Não, sempre teve cultura. Mas essa parte letrada, da parte escrita dos livros, não tinha ainda. Século XIX que vão começar a surgir os jornais com mais força, os leitores, vai começar a criar uma formação de leitores aqui no Brasil. Lembrando que século XIX, estou falando 1800 e pouquinho, né? Então, aí no século XIX que vai começar a formação de leitores propriamente dita. A gente tem no século XIX ainda a criação de editoras, até então uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Não tinha uma grande distribuição de livros pelo Brasil inteiro. Essa distribuição ela vai acontecer um pouquinho depois, na década de 20, 30, 40, com Monteiro Lobato. Ele é o responsável por essa distribuição, por criar uma grande editora no Brasil e distribuir os livros. Aqui só um parênteses para vocês saberem, o Lobato ele fazia um esquema de consignação. Além de escritor, ele era editor e ele mandava uma carta, por exemplo, para o rapaz do açougue, no Brasil todo, e falava: olha, eu tenho uma editora, eu vendo livros, você quer ficar com meus livros? Você não paga nada. Você recebe os livros, se você vender, você me dá a parte do lucro. Se não, você me devolve sem custo nenhum. Então, ele fazia esse acordo com vários comerciantes. A partir daí que começou a se vender livros em banca de jornal, em açougue, padaria, farmácia, porque a gente não tinha ainda uma grande rede de distribuição de literatura. Outra coisa, eu não tenho ainda século XIX, até o começo do século XX, uma grande crítica literária no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, aquele primeiro texto que vocês leram, O Direito à Literatura, ele é do professor Antônio Cândido, um professor que morreu ano passado, né? A gente falou dele um pouquinho na última aula, e ele foi um dos primeiros críticos literários do Brasil. Mas a formação dele é em sociologia. Ele é um sociólogo, que pediram para ele escrever um livro de literatura porque não tinha ninguém. Então, ó, se eu estou falando que um professor que faleceu ano passado foi um dos primeiros críticos literários do Brasil, isso é uma coisa muito recente para falar disso, de uma crítica literária. Ah, professora, mas por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso para dizer o quê? Que estudar literatura brasileira é uma coisa muito recente, muito nova, e que tem uma série de caminhos para a gente escolher. Por exemplo, eu escolher o marco de 1500, a chegada dos portugueses, é uma possibilidade.
Mas eu posso não ter que escolher outras formas, eu posso considerar o Brasil de outros jeitos. Tudo bem, gente? Quando eu falo, por exemplo, do modernismo no Brasil, a gente vai falar na aula de hoje da Semana de Arte Moderna, vai quase acabar a aula com a Semana de Arte Moderna. Alguns você tem estudado, talvez. Mas esse modernismo, que muitas vezes a gente vê como modernismo brasileiro, na verdade é um modernismo paulista, porque tiveram outros movimentos no país inteiro, em outra proporção, tudo. O que a gente tem, às vezes, é um olhar mais talvez do sul, sudeste, e é isso que a gente vai falar. É uma escolha dos críticos literários. O que vai dizer que é literatura, que não é literatura, é tudo uma escolha. Até que, gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tudo bem? Sim, professora. Tá tranquilo, Isa? Tudo tranquilo, estou entendendo. Então, bora seguir só mais um pouquinho. Bom, então, gente, é uma escolha, né? A escola das escolas literárias do Brasil. Uma escolha que eu tenho é estudar literatura a partir disso. Dessa linha do tempo tão tradicional que talvez você tenha tido no ensino médio. Essa comparação com a literatura de Portugal com a brasileira. A gente tem não uma mania, mas um hábito de estudar a partir do que já tem. Por exemplo, nossa gramática de língua portuguesa, ela é toda organizada em classe de palavras, em sistematização muito próxima à gramática latina, do latim, né, dos romanos. E a gramática latina foi toda organizada de acordo com a gramática grega, dos gregos. Agora me perguntem, o grego é igual ao latim? Não é. O português é igual ao latim? Não é. Mas a gente pegou esse sistema de organização porque era o que conhecia, era o que tinha ali para fazer. Mesma coisa com a literatura. A gente tinha as escolas literárias do Brasil, e, quer dizer, as escolas literárias de Portugal, e tentou fazer uma coisa próxima no Brasil. Se eu pensar, em 1189, século XII, lá que depois de Cristo já, não tinha os portugueses no Brasil aqui ainda não. Tinha os povos indígenas que moravam aqui, tinha uma cultura, tinha tudo estabelecido, mas essa parte de literatura escrita a gente não conhecia aqui ainda. Mas tinha em Portugal. Tinha o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, já uma série de universidades estabelecidas, uma série de coisas. E a gente tentou imitar esse estudo de literatura, mas como é que eu vou falar de literatura se não tinha livro aqui ainda? Então, uma das formas de fazer isso é eu considerar o primeiro texto, a Carta do Pero Vaz de Caminha, como literatura de formação. Literatura de informação está muito baixo, gente? Vamos de novo. Eu vou tentar aumentar, tá melhor ou não? Se não tiver, eu tiro o fone. O que vocês acham? Melhorou, Cláudio? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu tive que colocar o fone, professora, porque estava baixo demais. Sem o fone não dava para ouvir. Acho que tô vindo bem baixinho aqui. Eu vou tirar o fone, vou só um minutinho, eu vou encostar a porta e tirar o fone e ver se melhora, tá? Rapidinho. Vocês escutam melhor agora? Melhor? Agora sim, ficou melhor. Agora ficou melhor, que bom. professor. Ficou melhor, agora tá bom. Ai, que bom, gente. Obrigada, viu, por avisar. Então, a gente tentou fazer esse paralelo do que era literatura em Portugal para fazer literatura aqui no Brasil. A Carta de Pero Vaz de Caminha é um marco de literatura de informação, porque é o primeiro texto publicado aqui no Brasil ainda como colônia. Depois tiveram outros textos de catequese, dos jesuítas. Para frente a gente vai ver que tem uma tentativa de barroco, arcadismo, romantismo, mas sempre nessa tentativa de imitar como é que a gente estuda literatura na Europa, tá? Vamos seguir só mais um pouquinho. Primeiro, uma pergunta. Quem é o sujeito do campo em Roraima? Porque o tema da aula hoje é pensar como é que esse sujeito do campo ele é retratado na literatura.
Vocês sabem me dizer como é que é formado? Quem é esse sujeito do campo de Roraima? Alguém? Tipo, o professor é a pessoa que trabalha no campo? Isso, a pessoa que trabalha no campo. Por exemplo, Margarete, você trabalha no campo? Não. Já trabalhei, professora, agora E não. você é daqui de Roraima? Sou lá do Iramutã. Do Iramutã. Seus pais são daqui de Roraima? Sim, Então a gente sabe que o sujeito do campo pode ser quem? A Gessiane falou quem mora, quem reside no campo, quem trabalha no campo também. Mas é formado por quê? Por moradores daqui de Roraima, deve ter gente do Nordeste, do Maranhão, por comunidades indígenas também daqui da região, deve ter gente da Guiana, agora da Venezuela também. Vocês percebem que esse sujeito do campo, ele não tem uma identidade única, que ele é formado por vários tipos de pessoas, de povos, de gente de origens diferentes. Isso eu quero falar. Fica claro isso? Sim, professora. E que eu pensar no centro do campo aqui em Roraima não é igual no centro do campo em Santa Catarina, na Bahia. São coisas diferentes. E guardem essa informação na cabeça para a gente seguir para frente. Então, bora lá mais um pouquinho. Quando eu pensar naquela linha lá de cima, no quinhentismo, lá na Carta do Pero Vaz de Caminha, na literatura jesuítica, eu falei. Eu estou falando dos jesuítas que chegaram lá no sudeste do país aqui. Primeiro no Nordeste, depois no Sudeste. Era uma literatura de informação primeiro, para dar informações para o rei, como é que estava aqui, e depois de catequese, de primeiro colégio, lá na fundação do Piratininga, lá em São Paulo, mas era uma literatura não necessariamente com intuito de arte, mas ou com intuito religioso, ou com intuito de ensinar a língua portuguesa, de catequese mesmo, esse primeiro movimento literário daqui. Depois, o próximo movimento no Brasil que a gente tem é o Barroco. O Barroco é um movimento bagunçado mesmo, em que o claro e o escuro se mesclam o tempo todo. Por quê? Ali, se eu voltar aqui naquela linha do tempo, com vocês aqui atrás. Aqui. Eu estou falando de uma literatura de informação, de falar com o rei, de catequese, da influência de Portugal aqui no Brasil. No Barroco, a gente está numa coisa mais complicada. Tem uma dualidade muito grande. O homem do Brasil no Barroco, estou falando do século XVII, ele está muito em dúvida, ele não sabe o que é pecado, porque a igreja estava com um peso muito grande. Ele não sabe se ele é punido pelo pecado, se ele não é punido. Tem uma discussão grande com Gregório de Matos ali. Ele cultua muita coisa da forma, da arte. O ouro é muito importante nessa fase aqui, século XVII, principalmente nas regiões de Minas Gerais, aquelas igrejas grandes. Na literatura, tem críticas sociais muito sérias com Gregório de Matos, falando da mulher que por exemplo, que ele chama de beata, né? A mulher que vai para a igreja, que faz tudo, mas que por trás ela tem uma outra identidade. Ou então daquele padre que não é tão bom. Então, o Barroco é um momento de contrastes. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho, gente, o WhatsApp que está pronto. Estava me atrapalhando. O Barroco ele é um momento de contrastes ali. Então, esse homem ele está muito, muito em dúvida. Ele não sabe se é pecado, se vai para o céu, vai para o inferno. E a literatura do Barroco mostra muito isso. Saindo do Barroco, ainda aqui no Barroco a gente tem presença de escritores ativos, a gente tem alguns colonos da colônia que são letrados, tem algumas meios de publicação, não são editoras, mas são algumas academias literárias que estão surgindo ali. Tem um público leitor que está crescendo devagar ainda, né? A gente tem um marco, que é o Bento Teixeira, com esse poema épico, que vai falando da identidade do Brasil que vai se construindo. O padre Antônio Vieira, ele era um homem que ajudou a fazer a escola de Piratininga. Ele veio para o Brasil com 17 anos, já na ordem ali dos padres. E veio para trabalhar com educação, para organizar gramática. Então, eu tenho um país em formação aí. O Gregório de Matos, ele foi chamado como Boca de Fogo, né?
porque ele falava contra os nobres, contra as mulheres beatas, contra os padres, ele denunciava as coisas. Falava que a igreja era usada para manipular as pessoas, e que a graça de Deus era boa, que Jesus... Ele falava assim mesmo nos poemas dele, que Deus perdoa, que está de braços abertos para perdoar. Então, não precisa ficar com aquele medo do pecado, do inferno. São poesias, mesmo sendo do século XVII, muito atuais ainda. E, enfim, a gente chega no arcadismo, né? O arcadismo ele surgiu da Europa. Na Europa, ele é um movimento de volta às origens gregas, porque a história da Europa tem isso, tem a parte da Grécia. Aqui no Brasil, a gente não tem esse vínculo, esse lastro com a Grécia. Mas, ainda assim, o movimento se instaura aqui. Se no Barroco estava uma bagunça de confusão, de sentimento, no arcadismo, o homem quer paz, quer uma coisa de volta à natureza. Estou falando aqui já de século XVIII. Então, o arcadismo é uma escola literária que surgiu no século XVIII, e a referência é Arcádia, a região bucólica da Grécia, ali, de Peloponeso. Aqui no arcadismo, eu tenho as musas, os poetas, eles mudam de identidade. O Dirceu, tem a Marília de Dirceu. Sempre a poesia tem um lugar de tranquilidade, de paz, natureza. O homem, ele busca esse contato com a natureza como fonte de paz. Seguindo mais um pouquinho, a gente chega finalmente no romantismo. O romantismo é uma das escolas literárias de maior peso para a literatura. Por quê? Porque aqui, eu estou falando já do século XIX, da primeira metade para a segunda do século XIX, que começa a ter imprensa de verdade aqui no Brasil. Então, aumenta o número de leitores, começa a circular os livros, os editores. Já trabalhar aqui. Se eu pensar que Machado de Assis, por exemplo, que é um escritor famoso do realismo, ele já trabalhava no jornal aqui no final do século XIX, ele já circulava os textos no Rio de Janeiro, a família real já estava por aqui. Então, o romantismo é uma época importante. E ele é dividido em pelo menos 3 gerações. A primeira geração, né, que a gente vai buscar o romantismo brasileiro com idealização. Sempre a figura de uma figura nacional, a busca de uma figura nacional é marca do romantismo. Porque até aqui vocês viram, eu estou falando da Arcádia, da Grécia, eu estou falando das coisas de Portugal, eu estou tentando trazer esse homem, esse brasileiro, mas muito ligado à Europa ainda. A partir do romantismo, a gente busca uma identidade nacional, primeiramente. Então, o início do romantismo, ele começou com a revista Niterói, com Araújo Porto Alegre e Gonçalves de Magalhães. É uma literatura que busca identidade nacional. Tem a linha indianista, em que o índio ele é representado como um herói da pátria, a figura do índio. Mas não é um índio que foi pesquisado, que foi buscada a cultura dele, as histórias próprias. Pouco. José de Alencar até fez um trabalho nesse sentido, mas é um índio idealizado. Se eu tinha lá na Europa, lá em Portugal, o cavaleiro medieval, aqui para o Brasil, esse cavaleiro vai sair na história do índio. Se a gente for procurar, por exemplo, a figura do Peri e da Ceci, do José de Alencar, os personagens do José de Alencar, eu vou ter o Peri, um cavaleiro medieval, um homem bondoso, forte, corajoso, que protege aquela donzela. Então, essa figura vai se criando da identidade brasileira. A segunda geração do romantismo é chamada de mal do século, de novo. Ela é do Brasil, mas é fincada na Europa. É uma imagem de dor, de sofrimento. Ela aborda temas como morte, amor impossível, escuridão. Por exemplo, o Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Então, é sempre aquele amor que fica para lá. O romantismo está muito junto com Edgar Allan Poe, com autores da Europa, né? Com o Goethe, que são autores da Alemanha. E, por fim, a terceira geração do romantismo, que é uma geração de denúncia social, que fala contra a escravidão, que fala dos problemas sociais do Brasil. E aí o romantismo ele acaba com Memórias Póstumas de Brás Cubas, o marco, né? Para o começo do realismo,
que já é nos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Machado de Assis, ele é o grande autor de transição das duas escolas literárias, porque ele tem obras no romantismo, como Helena, e tem obras no realismo. Aqui no romantismo é sempre a ideia da mulher idealizada, o amor ele é muito mais platônico, ele não é consumado. É um amor do mundo das ideias. Então, se eu vejo a Ceci e o Peri, o amor ele tá lá, assim, é o amor platônico, idealizado. Se eu pego a Moreninha, se eu pego até a Senhora, é muito mais coração. Ele dificilmente vai ser consumado, esse amor. Tudo bem, galera? Até aí, tá tudo dando para pegar? Sim, professora. Sim, professora. Beleza, obrigada. Aí, enfim, chegamos no realismo. O realismo ele é um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na segunda metade do século XIX. Vocês viram lá, romantismo, eu estou já da primeira metade para a metade da segunda. Em seguida, o realismo. A literatura realista surge no Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas é um marco por quê? Por vários motivos. Dentre eles, eu tenho um autor defunto, né? O narrador, ele é um homem que já morreu. Então, eu sei da coisa idealizada, do cavaleiro medieval na figura do índio, o do amor impossível, para falar de um defunto autor, e que começa a questionar uma série de coisas. Por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem uma cena que o narrador fala, nossa, mas ela é tão bonita. Mas por que coxa? Se coxa, por que bonita? Então, eu tô falando ali de um defeito físico de uma moça já denegrindo ela. Isso é no realismo. O Brasil, durante o período da passagem do romantismo para o realismo, sofreu várias mudanças na história econômica, política e social. Então, aqui no realismo já está sendo questionado as estruturas como a família, a igreja. É um movimento... Espera só um pouquinho, gente. Obrigada. Então, é um momento que as estruturas sociais, a igreja, a família, são discutidas o tempo todo. É aqui que vai aparecer a mulher que trai o marido, ou o marido que trai a mulher, ou aquele amor que está muito além da cabeça. Ele é encarnado, aparece o sexo, aparece o amor na vida real, não no mundo das ideias. Bora lá mais um pouquinho. E para frente ainda, eu vou ter o simbolismo, né? No realismo, eu tenho o mundo da razão, da vida real, os problemas sociais, a traição do marido da mulher, os problemas da burguesia denunciados. Aqui no simbolismo, eu volto para aquela ideia do arcadismo, de tudo tranquilo, de eu quero a poesia, eu quero a natureza. Então, o simbolismo no Brasil ele é um movimento mais fraco comparado com o realismo, com o romantismo. Ele começa em 1893, com a publicação de Missal em prosa e Broquéis de poesia, do poeta catarinense Cruz de Souza, e ele vai até 1922, com a Semana de Arte Moderna, que a gente vai falar já já, esse marco do Brasil, a Semana de Arte Moderna. O simbolismo ele aconteceu quando o Brasil estava numa transição entre monarquia para república, tinha ali as oligarquias, mas também foi um momento que tinha a Guerra de Canudos, a Revolução Federalista, a Revolta Armada. O Brasil estava passando um momento de transição, né? Política, econômica. Então, a literatura buscava uma coisa mais tranquila, mais serena. Para frente, a gente chega no modernismo. O que a gente chama de modernismo brasileiro hoje, ou boa parte dos livros didáticos, traz como modernismo brasileiro, na verdade, é um modernismo quase que paulista, quase ali do Sudeste, que se inaugura com a Semana de Arte Moderna. Hoje, tem críticos literários que estudam modernismo em outras capitais, do Sul, do Nordeste, e vê a importância desse movimento também. A ideia do modernismo é buscar, de novo, uma imagem do nacionalismo, mas não aquele nacionalismo idealizado, com aquela figura do índio, que não tinha necessariamente a ver com a realidade. A gente busca a figura do índio, sim, mas um índio mais próximo do real. A gente teve autores, compositores que faziam esse movimento, como, por exemplo, Mário de Andrade,
Viajou o Brasil todinho para poder ver que Brasil era esse, que nacionalismo é esse. A gente tem um compositor, o Villa-Lobos também, que ele criou peças lindíssimas viajando pelo Brasil, buscando uma identidade da cultura brasileira. Então, esse nacionalismo que tem no Brasil hoje, quer dizer, que tem no modernismo, ele já é um nacionalismo diferente do romantismo. Era um modernismo subjetivo também, tinha muito a ver com o número das ideias. Tinha, bem no comecinho do modernismo, tinha uma fase dele que fazia, a palavra tem sentido em si só. Então, alguns poetas pegavam um saquinho, cortavam papéis de palavras, chacoalhava e saía. E ali fazia uma poesia, sem uma métrica organizada, sem uma intenção definida, dizendo que a palavra tinha poesia por si. Tinha também relatos do cotidiano, ironia, humor, paródia, a crítica ao passado histórico-cultural. A gente falava, tá, a gente está copiando tudo do passado, o que é nosso? Não tinha uma métrica regular. Se eu pego os poemas de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, que são da segunda geração modernista, os versos são livres. A busca por uma linguagem brasileira. Mas aí a gente fala, tá, a gente quer uma identidade brasileira. Tem a Tarsila do Amaral nas telas, né? Tem uma Anitta Malfatti, tem o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, tem uma galera ali de jovens intelectuais que se organizaram a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Mas esses jovens intelectuais que tinham identidade brasileira estavam vindo da França, né? Tinham passado férias na França, tinham muito contato com a França. Então, ainda assim, esse movimento, ele não é totalmente brasileiro, se eu digo assim. Ele é brasileiro, considerando uma parte do Brasil, principalmente ali o eixo Rio-São Paulo, pegando um pouquinhozinho de Minas Gerais só. Então, ele considera Brasil ali. E é um movimento muito inspirado na França, nas vanguardas europeias. França, na Inglaterra. Beleza, galera? Até aí, tudo bem? Dúvidas, perguntas? Até agora não, professora. Eu sei que essa parte ela é mais teórica, é mais chata, de certa forma, mas por que eu estou falando, fazendo esse apanhado histórico com vocês das escolas literárias? Para a gente pensar, vocês viram até agora a imagem do homem do campo? A imagem do sujeito brasileiro mesmo? Se reconheceram em alguma dessas escolas até agora? Ainda não, né, Clailson? Porque, ainda assim, é uma escolha de que Brasil a gente vai mostrar. E é isso que a gente vai ver aqui. Tudo na literatura é uma escolha. Na crítica literária é uma escolha. Que escolha a gente vai fazer? Aí eu vou trazer para vocês, a gente vai ver um texto do Monteiro Lobato, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu é um personagem de um conto dele chamado Urupês, que a gente vai ver como é que está esse homem do campo. Só para contextualizar, nessa época, 1922, tinha a Semana de Arte Moderna, né? Tem o modernismo, esse começo da década de 20. O texto de Jeca Tatu, ele é de 16, ele é um pouquinho antes. O Lobato foi o primeiro livro dele que ele escreveu, fez sucesso, já era um escritor consagrado. E quando a gente estuda o Lobato, a gente vê ele como pré-modernismo na literatura. Por quê? Os textos dele estão ali em 16, o modernismo sai em 22, então ele é considerado um autor pré-modernista. O Lobato, ele era neto de um visconde, do Visconde de Tremembé, em São Paulo. Ele estudou na capital de São Paulo, veio na capital, se formou em Direito, teve toda a parte editorial, foi dono de revista. E quando o avô dele faleceu, ele herdou uma fazenda do avô. Só que ele não tinha ele cuidado com o campo, ele não sabia o que era a vida rural. Ele herdou a fazenda, teve que tocar para frente. E ali, observando essa fazenda dele, ele criou um personagem dos livros, já tinha feito outras coisas, outras escritas, já tinha trabalhado no jornal. Ele criou o Jeca Tatu. E essa figura desse primeiro homem do campo aqui, que a gente vai estudar. Beleza, galera? Beleza, professora. Então, bora lá. A gente vai pegar o texto do Jeca Tatu, ele está no Moodle aqui, eu já disponibilizei para vocês. É um conto chamado Urupês. Alguém já conseguiu ler? Alguém deu uma olhadinha lá ou ainda não? Professora, eu já dei uma olhada, mas ainda não vou, não sei de falar tudo do que ele.
Eu já vi algumas coisas, percebi que são vários contos dentro de um só, né? Já deu para perceber ali. Já vi alguma coisa sobre o Jeca Tatu, né? Como o homem aqui, onde o Monteiro Lobato apresenta ele, pelo menos foi assim que eu entendi, como produto do meio, né? Isso mesmo. Mas não sei ainda falar sobre tudo, estou lhe aguardando. Tá ali esquentando. Ótimo, Isa. Alguém mais já viu a imagem do Jeca Tatu? Já viu um filme, alguma coisa sobre o Jeca Tatu? Ou ainda não? Ninguém? Galera? Além da Isa? Não, ainda não. Cláudio também ainda não. Ainda Bom, não. hoje a gente vai... Ótimo, obrigada. A gente vai começar a ler um pouquinho de Jeca Tatu. A Josiane sabe alguma coisa, não se aprofundou ainda. Foi uma figura que foi muito difundida, né? Principalmente com os filmes do Mazzaropi. O Mazzaropi, ele interpretou o Jeca Tatu. Esse texto é disponível no Moodle para vocês. Eu compartilhei com vocês o livro do Urupês. Urupês é um livro inteiro. E também é o título do conto que fala do Jeca Tatu. Eu disponibilizei para vocês o livro todo. Não é necessário que vocês leiam o livro todo. Está à disposição, se vocês quiserem. Mas a gente vai trabalhar só com conto. É o último conto do livro, é esse, Urupês. Beleza, gente? Sim. Vamos começar a leitura dele um pouquinho e a gente comenta, tá? Bom, eu começo. Alguém continua para mim depois? Ok, professora. Beleza. Esboçou-se o balsâmico indianismo de Alencar, ao advento dos rondons, que ao invés de imaginarem índios no gabinete como reminiscências de Chateaubriand na cabeça e de Iracema aberta sobre os joelhos, metem-se a palmilhar serões de Wisher em punho. Morreu Peri. Lembra que Peri que eu falei lá, aquele índio da Ceci, José de Alencar. Incomparável idealização do homem natural, como sonhava Rousseau. Rousseau, um filósofo, protótipo de tantas perfeições humanas, que no romance, ombro a ombro, com altos tipos civilizados, a todos sobrelevava, em beleza da alma e corpo. Contrapôs-lhe a cruel etimologia dos sertanistas, modernos, um selvagem real, feio grotesco, anguloso e desinteressante, tão incapaz, muscularmente, de arrancar uma palmeira, como incapaz, moralmente, de amar Ceci. Por felicidade nossa e de Dom Antônio de Maris, não os viu. Alencar sonhou-os qual Rousseau. Do contrário, lá teríamos um filho do Araré, a moquear a linda menina num bom brasileiro de pau-brasil. Em vez de acompanhá-la em adoração pelas selvas, como Ariel, benfazejo do paquequer. A sedução do imaginoso romancista criou forte corrente. Todo o clã punitivo deu forjar seu indianismo refogado a Peri a Atala. Em sonetos, contos e novelas, hoje esquecidas, consumiram-se tabas inteiras de aimorés nudos, com virtudes romanas por dentro e pernas de tucano por fora. Antes de a gente seguir para frente desse conto, até aqui Lobato está falando de uma tradição, de uma literatura brasileira que está moldada ao quê? As obras do Rousseau, que era um filósofo que falava que todo homem nascia bom, então todo índio era um índio bom, que o começo do Brasil ele era bom, foi a civilização que atrapalhou com tudo, que corrompeu esse coração do índio. Está falando que esse peri que foi criado, ele tinha um coração romano, ele fala aqui, não é? Cadê? Com virtudes romanas por dentro e apenas tucano por fora. Ele está falando que essa figura do brasileiro até aqui foi criado aos moldes da Europa. Aí a gente continua. Alguém pode continuar aqui para mim, esse pedacinho, vindo o público? Posso, professora. Obrigada. Vindo o público a bocejar de farto,
Já cético ante o crescente desmantelo do ideal, cessou no mercado literário à procura de bugres homéricos, inúbias, tacapes, boréis, piagas e virgens bronzeadas. Armas e heróis desandaram cabisbaixos, rumo ao porão onde se guardam os móveis fora de uso. Saudoso museu de extintas pilhas elétricas que a seu tempo galvanizaram nervos. E lá acamam poeira, cochichando reminiscências com a barba de D. João de Castro, com os franquiques de Herculanos, com os frades de Garrett, não sei se é Garrett, e Quitais. Não morreu, todavia. Evoluiu. Pode continuar só mais esse parágrafo. Tá. O indianismo está de novo a deitar copa, de nome mudado. Crismou-se de caboclismo. O cocá de penas de arara passou a chapéu de palha rebatido à testa. O ocara virou rancho de sapé. O tacape afiliou, criou gatilho, deitou ouvido e é hoje espingarda trouxada. O boré descaiu lamentavelmente para Pio de Inambu. A tanga acendeu a camisa aberta ao peito. Obrigada. Mas desculpa. Não, continua mais esse, vai lá. Mas o substrato psíquico não mudou. Orgulho indomável, independência, fidalguia, coragem, virilidade heróica, todo o recheio, em suma, sem faltar uma azeitona, dos peris e o virajaras. Obrigada, Isa. O Lobato está falando aqui que se tinha a imagem do índio idealizado da Europa, lá no romantismo, no século XIX, o início do século XX traz um romancista falando de um caboclo também idealizado. Essa imagem do caboclismo que ele fala é de um caboclo ainda idealizado romântico, com coração, com as virtudes de Roma. E parece que ele vai apresentar um contraponto aqui. Este setembrino rebrotar de uma arte morta, ainda se não desbagoou de todos os frutos, terá seu Ijucapirama, que é um poema assim, forte do romantismo, o seu canto do Piaga e talvez de ópera lira. Mas, completado o ciclo, virão destroçar o inverno em flor da ilusão indianista. Os prosaicos, demolidores de ídolos, gente má e sem poesia. Irão os malvados esgaravatar o ícone com os crutetas da ciência. E que feias se hão de entrever as caipirinhas cor de jambo de Fagundes Varela. E que chambões a soma de peris de calças, camisa e faca cinta. Isso para o futuro. Hoje ainda é perigo embulir no vespeiro. O caboclo é, ai Jesus, nacional. Ele está falando aqui que ele vai mexer com a imagem do caboclo nacional. E que isso talvez mexa no vespeiro. Galera, tá aí? Ai, apareceu que tinha caído. Ai, que susto. Sim, professora. Eu falei, caiu tudo. Que bom, não caiu. Oi, tudo certo. Ótimo. Então, o que o Lobato está falando aqui é que ele vai mexer com essa imagem que fizeram do caboclo, uma imagem idealizada. Ele vai mexer no vespeiro. Tá. E de ver orgulho em tono com que respeitáveis figurões batem no peito, exclamando com altivez: sou raça de caboclo. Anos atrás, o orgulho estava numa ascendência de tanga, inchadas de pernas de tucano, com dramas íntimos e flechadas de curete. Alguém continua para mim? Dia virá. Dia virá em que os veremos murchos de prosópia. Confesso o verdadeiro avô. Um dos 400 de... Eu não estou chegando direito aqui. Porque a tela aqui está meio pequena, professor. Deixa eu ver se eu aumento. Eu vou tentar ler aqui. Aí, tá bom. Melhor? Melhor. Um dos 400 de Gideão, trazidos por Tomé de Souza, num barco daqueles tempos. Nossa, muito nobre. Nosso, muito nobre e fecundo my flor. Porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matriz, formadas de nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o amporique de tubainha no beiço, uma
existe a vegetar de cocares, incapaz da evolução, impenetrável ao progresso, feia a soma, nada a põe de pé. Minuto, obrigada. Então, olha só, até aqui ele estava falando que tinha uma figura idealizada, primeiro do índio, depois do caboclo. Aí ele está falando que vai mudar isso, porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, ou seja, de variadas formas, formadoras das matrizes, né, nacionais, e medidas entre o estrangeiro recente e o aborígene, ele vai falar que existe uma raça dessa, uma nacionalidade que existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável de progresso, feia soma, nada o põe de pé. Ele está com a imagem de um homem aí de cócoras que nada é capaz de pôr de pé na evolução. Ele está lá, preso, estagnado. Tudo bem? Alguém continua, por favor. Quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta, estrovinhado à crise de uma mudança de dono, o caboclo ergue-se, espia e acocora-se de novo. Pelo 13 de maio, mal esvoaça o flórido decreto da princesa e o negro exausto largo num puff o cabo da enxada. O caboclo olha, coça a cabeça, imagina e deita que o velho mundo venha quem nele pegue de novo. A 15 de novembro, troca-se um trono vitalício pela cadeira quadrienal. O país bertifica-se ante o inopinado da mudança. O caboclo não dá pela coisa. Só mais um parágrafo, por favor. Vem Floriano. Estouram as granadas de Custódio. Gumergindo bate às portas de Roma. Incitatus derranca o país. O caboclo continua de cocoras a modorrar. Então, obrigada. Olha lá, galera, olha essa imagem desse caboclo que o autor está trazendo. Ele está falando o quê? Então, Pedro I lá fez o Brasil independente, né? Segundo a história lá, as margens do Rio Ipiranga estavam lá. E teve um ato histórico. E o caboclo ergue-se, olha e agacha de novo, fica de cócora de novo, não dá a mínima. 13 de maio, né? O que aconteceu 13 de maio? A libertação dos escravos, né? A princesa Isabel assina a Lei Áurea. E diz que é um ato importante para o Brasil, para a história. E esse caboclo que ele traz aqui no texto, ele olha, coça a cabeça e fala assim, imagina e deixe que o velho mundo venha que nele pegue de novo. Não vale a pena ele fazer nada, ele volta de novo. 15 de novembro, a República, são coisas históricas aqui do país. E ele falou que o caboclo não está nem aí, tá acontecendo as coisas, ele fica de fora de novo, amodorrar, abrindo a boca, amodorra. Olha a imagem de caboclo, de homem do campo, que esse autor traz para a gente aqui. A gente vai ver, eu quero saber da opinião de vocês, dessa imagem que ele constrói, desse Jeca, que vira conhecido para frente. Agora, alguém continua, outra pessoa, por favor? Eu não estou conseguindo ver quem está lendo, porque eu estou com a tela aqui aberta. Mas, outro aluno, por favor. Alguém vai ler? Alguém? Eu vou ler, professora. Nada. Eu vou ler. É porque eu estou ajeitando Obrigada, a tela Emily. aqui do celular. Ah, é o Vanderlane? Nada. Sim, professora. Nada o espertar. Nenhuma ferrotoada. E põe de pé. Social como individualmente em todos os atos da vida. Jeca, antes de agir, acocora-se. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba. Maravilhoso epítome de carne, onde se resumem todas as características da espécie. Ei-lo que vem falar ao patrão. Entrou, saudou. Seu primeiro movimento após prender entre os lábios a palha de milho. Sacar
o rolete de fumo e disparar e cusparada de esguincho, sentar-se jeitosamente sobre os calcanhares. Só então destrava a língua e a inteligência. Não, vem que, de pé ou sentado, as ideias se lhe entramam, a língua emperra e não há de dizer coisa com coisa. De noite, na choca de palha. Professor, deixa eu ver aqui. Desculpa. Tá lá em cima. A coxa de palha, acocora-se em frente ao fogo para aquentar-to, imitado da mulher e da prole. Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tosta um cabo de foice. Fazer-to noutra posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras. Nos mercados, para onde leva a quintanda domingueira, é de cócoras, com um faqui do Brahmaputra, que vigia os cachinhos de brevalva ou os feixes de 3 palmitos. Pobre Jeca Tatu. Como é bonito no romance e feio na realidade. Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo. Obrigada. Quando olha que imagem, rapidinho. Obrigada, Vanderlane. Olha que imagem, assim, o Monteiro Lobato cria desse caboclo que vive de cócoras, que tudo ele faz de cócoras, e ele que não consegue se expressar no mundo, ele não consegue falar as ideias encadeadas, ele não consegue falar o que ele pensa sobre aquilo. Ele consegue sobreviver, ele consegue fumar, ele consegue torrar o café, e não muito mais que isso. E ele fala o quê? Que tem uma diferença do Jeca, dos livros, do caboclo dos livros, forte, articulado, que consegue o que quer, e do caboclo do que ele fala ali, que é o caboclo real, da realidade que ele apresenta ali no texto dele. Outra pessoa, continua, por favor. Obrigada, viu, Vanderlane? Quando comparece às feiras, alguém continua aqui? Está já acabando o texto. Quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz. Sempre coisas que a natureza derrama pelo manto, e ao homem custa o gesto de espichar a mão e colher. O cocos que de tucam ou jiçara, gabirobas, bacuparis, maracujás, jataís, pinhões, orquídeas ou arratos de taquarapoca, peneiras, cestinhas, samburas, tipitis, de caçador ou tecílios de madeira mole, gamelas, pilõezinhos, colheres de pau, nada mais. Seu grande cuidado é exprimir todas as consequências de menor esforço, e nisto vai longe. Começa a namorada. Sua casa de sapé e lama faz sorrir aos bichos que moram em toca, a gargalha ao João de Barro. Pura biboca de bosquimano, mobinha nenhuma. A cama é uma espiada esteira de peri sobre o chão batido. Às vezes se dá o luxo de um banquinho de 3 pernas para os hóspedes. Pernas permite o equilíbrio. Inútil. Portanto, mete a quarta. E que ainda é obrigária a nivelar o chão, para que os assentos
Se a natureza os dotou de sólidos, rachados, calcanhares sobre os quais se sustentam, Obrigada, nenhum Emily. talher. Hã? Obrigada, pode parar um pouquinho aí. Gente, olha que figura, que imagem que ele constrói esse Jeca. Um homem que vai para o mercado só para vender coisas que encontra na natureza, os maracujás, os pinhões, a orquídea, ou artefatos que ele produz de forma simples, sem as colheres de pau, os pilões. Alguém que tem casa de sapê ali, que, segundo o autor, os animais riem, porque não é uma casa elaborada, não é uma casa mais complexa, que tem pouca mobília, e ele faz até uma brincadeira de um banco com 3 pernas, porque esse 3 equilibra para que a quarta. É uma imagem de que é a lei do mínimo esforço que ele fala aqui, de que esse caboclo que ele apresenta no texto é um caboclo preguiçoso, que só faz o que precisa mesmo fazer. E aí ele continua aqui, nenhum talher. Não é munheca um talher completo. Colher, garfo, faca, há um tempo. No mais, umas cuias, gamelinhas, um pote esbeiçado, a pichorra, a panela de feijão, nada de armários ou baú. A roupa guarda-o no corpo. Aquele só tem uma única roupa. Só tem 2 aparelhos, um que traz no uso e o outro na lavagem. As 2 peças de roupa. Os mantimentos a paiola nos cantos da casa. Inventou um cipó preso à cumieira, de gancho na porta, e um disco de lata no alto. Ali pendura o toucinho, salvo de gatos e ratos. Da parede pende a espingarda de pica-pau, polvarilho de chifre, São Benedito, defumado, o rabo de tatu, as palmas bentas, de queimar durante as fortes trovoadas. Servem de gavetas os buracos de parede. Teus remotos avós não gozaram maiores comodidades. Seus netos não meterão quarta perna no banco? Para quê? Vive-se bem sem isso. Se pelotas de barro caem, abrindo sateiras na parede, Jeca não se move a repô-las. Fica pelo resto da vida os buracos abertos, e entre mostrarem nesga do céu. Quando a palha do teto, apodrecida, greta em fendas, por onde pinga a chuva, Jeca, em vez de render a tortura, limita-se cada vez que chove a parar numa gamelinha a água gotejante. Remendo para quê? Se em casa dura 10 anos e faltam apenas 9 que ele abandone aquela. Essa filosofia economiza reparos. Espera um pouquinho só, gente. Na mansão de Jeca, a parede dos fundos bojou para fora, um ventre empanzinado, ameaçando ruir. Os borrotes cortados pela umidade oscilam na podriqueira do baldrame. A fim de neutralizar o desaprumo e prevenir suas consequências... Amor, eu tô sem fone, só um pouquinho, tá? Guardou na parede uma Nossa Senhora enquadrada em moldurinho amarelo. Santo mascate. Por que não remenda a parede, homem de Deus? Ela não tem coragem de cair, não vê? A escora. Não obstante, por via das dúvidas, quando ronca a trovoada, Jeca abandona a toca e vai agachar-se no oco de um velho enviriçu no quintal, para saberar de longe a eficácia da escora santa. Um pedaço de pau dispensaria um milagre, mas entre pendurar o santo e tomar de foice, subir ao morro, cortar a madeira, atoralar, baldear, especiar da parede, sacerdote do grande lei do menor esforço, não vacila. É coerente. Um terreirinho descalvado rodeia a casa, o mato beira, nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores, nada revelador de permanência. Há 1000 razões para isso, porque não é sua terra, porque se tocarem não ficará nada de outro que outro aproveite, porque para frutas há um mato, porque a criação come, porque mais criatura, como um vendozinho por ali, a madeira está à mão, o cipó é tanto. Jeca interpelado olha para o outro morro coberto de moirões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça, espiga. Não paga a pena. Galera, que imagem de caboclo é essa que o Lobato está apresentando aqui pra gente? O texto ele tem mais um trechinho, é um trechinho pequeno, se a gente for ver aqui embaixo, ó, tá já acabando, não falta muita coisa, mas ele vai apresentando pra gente uma imagem de um caboclo preguiçoso.
Mas, por outro lado, ele vai apresentando coisas, por exemplo, ele não tem um esforço de trabalhar na terra, porque esse caboclo a terra não é dele, ele vai mudar de casa, ele não vai ficar muito tempo ali. O que vocês me dizem sobre esse caboclo que o Lobato apresenta? Essa figura dessa imagem do homem do campo aí. Vamos lembrar que é um texto de 1916, por um homem, um escritor, que acabou de chegar no campo e está com esse olhar da cidade. O que vocês podem comentar para mim sobre esse homem do campo que o Lobato apresenta? Deixa eu ver os comentários enquanto isso aqui. Carlos, as palavras são complexas, a gente não dá para entender às vezes. Tem que ler mais de uma vez, sim. Quem mais? Tem umas palavras difíceis, né, Carlos? Tem que ver no dicionário, é verdade. Mas deu para entender essa imagem desse Jeca que ele criou? O que vocês falam sobre ela? Professora. Vai lá, Margarete, depois a Isa. Tá bom, obrigada. Eu lembrei, professora, da minha infância, né, quando ele fala da palha que furava, do bloco de barro que caía. Eu lembrei do meu pai, que a nossa casa era praticamente desse jeito, não tinha móvel, não tinha nada, aquele homem do campo mesmo, bem antigo, tipo bem parecido com o Jeca. Quando era no inverno, começava a molhar tudo, a gente ia mudando a rede, não achava lugar assim para caçar um lugar onde a palha estava mais, sem estar toda a comida, e caía, a parede era de barro, né, colocado, caía, ficava aqueles buracos assim. Eu achei bem parecido algumas partes. Era só isso, professora. Teve uma identificação do Jeca com a figura do homem do campo do passado que você conheceu, Margarete, é isso? Sim, professora. Ótimo. E você, Isa? Professora, eu vi que o Monteiro Lobato, ele fala desse, ele apresenta esse cidadão aí, esse Jeca Tatu, como o caipira desleixado, né, que ele coloca lá, que está sempre de coca, pé descalço, que não tem educação, não tem cultura, né, não tem ambição e nem disposição, né, para mudar de vida, pelo jeito. Sim. Ele vive do que a natureza apresenta para ele, mas está sempre com preguiça, né, e vivendo do que ele tem ali naquele momento. E ele faz uma colocação, no meu entendimento, de que esse Jeca Tatu é o homem do campo real, né, de hoje. Muita gente vê dessa forma, né, que leva uma vida miserável, leva uma vida simples ali nos locais mais distantes, né, do Brasil, é praticamente ignorado por governantes e só é lembrado pelos políticos mesmo na hora do voto, né? Depois estão aí jogados. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí que ele faz esse paralelo, né? Aliás, ele está lá, eu é que estou fazendo o paralelo. Ele está dizendo que o Jeca Tatu é indolente, não sei o quê, e eu digo que esse Jeca Tatu existe hoje ainda nesse campo real, dentro dessas condições, dessa percepção política, social, né? Você vê uma frase que ele diz aí dentro, que eu acho maravilhosa, pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Nós vimos isso o tempo todo no campo brasileiro, né? Dentro de algumas colocações. É isso, professora. Perfeito, Isa. O que a Isa está trazendo para a gente, vamos ver se é isso que você falou, Isa. É que um texto que o Lobato escreveu em 1916, que foi o Urupês publicado, ele apresenta uma imagem de um homem do campo, uma imagem de um homem preguiçoso, desleixado, largado, diferente do que era na literatura preta nessa época. E essa imagem vem sendo reproduzida até hoje. Pensar, ó, 2021, mais de 100 anos depois, essa imagem de homem do campo desleixado, preguiçoso, abandonado, continua sendo reproduzida, que é deixado para lá. É isso que está falando, Isa? Que criou-se uma ideia... É bem isso, né, professora? Porque a gente está vendo isso dentro do campo hoje. A luta para o homem do campo conseguir, por exemplo, a educação do campo, né? Uma luta que já vem aí desses grupos, né, de entidades, de comunidades, de organizações,
que o professor Sérgio sempre fala para mim, né? Ele sempre coloca que o capitalismo é que prejudica, né, essa organização e tal. Mas o Jeca Tatu de hoje, a diferença dele é que o Monteiro Lobato o apresentou naquele século, né? Eu não sei se é século XVIII, alguma coisa, acho que é século XVIII, XX, né? Século XX, né, professor? Século XX, dentro de uma literatura, vamos dizer assim, engraçada, né? Tanto é que ela foi colocada em pauta nos dias atuais, nos outros séculos, dentro do programa do Mazzaropi, os filmes do Mazzaropi, né? Então, eles fizeram adaptações daquele caboclo, daquele homem do campo, lá daquele tempo de Monteiro Lobato, com os dias de hoje. E hoje em dia a gente ainda tem muitos municípios brasileiros, muitas regiões rurais do Brasil, que vivem com esses caboclos dentro dessa forma. Talvez não porque eles não saibam plantar ou não queiram, mas porque eles estão ali simplesmente sem aquele apoio que eles precisariam ter para sair desse Jeca Tatu indolente e fazer alguma coisa a mais. Acho que é por aí. Perfeito. Então, vamos lá. O que a Margarete falou foi o quê? Que tem elementos que o texto traz que são muito próximos de uma realidade do homem do campo antigo, pelo menos. E o que a Isa fala é que esses elementos eles foram criados de uma forma que diz que o homem do campo não tem vontade de mudar. Mas não depende da vontade dele só, na verdade, né? Talvez, Isa, a ideia do Lobato não tenha sido de fazer... Só desligar o celular, gente. A ideia do Lobato não tenha sido de fazer uma caricatura de engraçada, mas talvez uma caricatura de crítica a esse homem do campo mesmo. Depende de um sistema, é isso mesmo, Clailton. Ele falou que foi um homem lá idealizado. A gente está caminhando para o final dessa aula de hoje. Eu não acabei de ler o texto com vocês. O texto tem umas palavras difíceis, mais de 100 anos atrás. Qual é a tarefa de hoje, de vocês? Hoje e amanhã. Vocês vão acabar de ler o texto de Jeca Tatu e vão falar que imagem é essa desse homem do campo que ele constrói. Façam um comentário no fórum sobre esse homem. Por quê? Porque depois o Lobato ele vai voltar atrás. Essa é a primeira imagem de homem do campo que ele fez. Vou dar um spoiler para vocês. Na próxima aula, a gente vai ler outro texto, o Zé Brasil, em que esse homem do campo ele muda de figura. Acontece alguma coisa e ele cria uma outra identidade. Ele põe botas, ele ganha dinheiro, ele faz uma outra coisa. Então, tarefa para hoje e amanhã, acabar de ler esse texto de Jeca Tatu do Lobato e postar no fórum ali um comentário sobre essa imagem desse Jeca, esse primeiro Jeca que a gente criou. E a Isa bem falou, o texto do Lobato serviu para piada do Mazzaropi depois. Os textos ficaram conhecidos, né? Então, essa imagem do homem do campo que se criou, ela virou piada. E que identidade é essa do homem do campo que a gente tem hoje? Tá? Vão pensando sobre essas coisas. Acabem de ler o texto, postem no fórum um comentário, todo mundo, por favor. E na quarta-feira, a gente vai ver um texto do Zé Brasil. Tá no Moodle também, se você começar a ler, pode ler. O que virou com o Jeca? O que aconteceu com o Jeca? Porque o Lobato, esse texto ele escreveu assim que ele chegou na fazenda do avô dele. Depois ele ficou mais um tempo, observou melhor, viu outras coisas. Aconteceram outras coisas envolvidas até com o próprio capitalismo, como a Isa falou. E a gente vai ver o que vai acontecer na próxima aula. Beleza, galera? Beleza, professor. Até a próxima, então. Dúvida até aí? Tudo bem? Não, Tudo bem. nenhuma dúvida. Então, beleza. Tudo bem. Próxima aula, postem lá no Por aqui, fórum, vamos gente. acompanhar. Oi, Cláudio? Obrigada, Clailton. Comentem lá no fórum o que vocês acham sobre essa imagem do Jeca. Na próxima aula, a gente volta com o Zé Brasil, tá bom? Tá bom, professora. Tranquilo, Tchau, um professor, abraço. Obrigado pela aula. Ô, de nada, um abraço. Obrigada pela participação de Muito vocês. boa a aula. Bom, Tchau, até quarta. Nada, até tranquilo. quarta. Tchau.